Olá pessoal, boa noite. Esperando aqui a doutora Pamela para iniciarmos nossa live sobre tratamentos e cuidados na gestação. Vamos esperar vocês conectarem também. Estou aqui com o notebook aberto para que vocês possam enviar suas dúvidas. Opa, a doutora Pamela já está na nossa live. Oh, que prazer, Nelson Maurício. Amanhã nós temos a live com o Nelson Maurício, farmacêutico de ponta. Amanhã vamos falar de várias coisas, um resumão, um geralzão para as mulheres também. Essa semana que a gente está falando sobre temas para as mulheres em comemoração ou na verdade, em homenagem às mães, né? Então, essa semana a gente escolheu os temas para as mães e para as mulheres. A doutora Pamela já entrou aqui conosco. Boa noite, Pamela. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo Como é que você jóia. está? Tô bem, tô bem. Hoje não tô dos melhores dias. O meu cachorrinho de quase 16 anos tá bem malzinho, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Faz parte da vida, né? Acontece. É bem chato mesmo, né? Faz Ó, parte, temos né? bastante pessoas já entrando na nossa live. Geralmente eu aguardo esses primeiros minutos para a gente se apresentar, né? Perfeito. O pessoal que já acompanha todos os dias lives aqui já está com a gente. Então, boa noite, Roberta, que tá aí, mandou uma boa noite para a gente. Aham. Essa semana eu escolhi uma semana de temas para as mulheres, né? Então, em homenagem ao Dia das Mães. Uhum. Hoje, obrigado por aceitar o convite para falarmos sobre cuidados para as gestantes. Eu costumo Perfeito. dizer que as gestantes, a maioria dos dermatologistas tem medo de tratar, tem medo de prescrever qualquer coisa por conta da gestação, mas Sim, a existem gestação é sempre uma diversos. caixinha de surpresa, né, para todo mundo. Exato. É. Mas eu trato bastante gestante, inclusive porque no meu consultório de Bragança temos obstetras que atendem lá também, a doutora Ana Carolina, a doutora A Ana. Patrícia, né? Que atendem Sim. lá conosco, no mesmo ambiente. Então, eu acabo tratando as gestantes no efeito até que eu digo preventivo, para que não se desenvolvam as patologias que a gente vai, ou melhor, as disfunções estéticas que a gente vai comentar durante a nossa live de hoje. Então, eu queria te agradecer por aceitar o convite de bate-pronto, um Eu que desafio agradeço. aí, né? Eu queria que você se apresentasse, o pessoal já me conhece, sou o Dr. Marcos, dermatologista, formado pela Santa Casa de São Paulo. Então, eu vou Uhum. pedir que você se apresente e depois a Perfeito. gente começa a nossa live. Perfeito. Bom, sou Pamela, né? Eu sou ginecologista, eu atendo aqui em Atibaia, hoje eu trabalho só aqui em Atibaia, eu trabalhava em Bragança também. Eu fiz faculdade, e residência em Bragança, e quando eu terminei a residência, eu fui fazer a especialidade que hoje é o que eu mais trabalho, né? Eu fui fazer a especialidade de cirurgia por vídeo, né? Então, a cirurgia por vídeo acaba te levando para a parte da endometriose. Então, hoje eu tenho trabalhado com cirurgia ginecológica, com cirurgia por vídeo, laparoscopia, esteroscopia. Estou fazendo uma pós-graduação em sexualidade, que eu acho que faltava um pouquinho aqui também na região. Então, estou começando a trabalhar um pouquinho com essa parte. E eu dou aula na faculdade de Bragança também. Eu sou preceptora lá. Então, Legal. é isso. Eu tenho Eu um já consultório vou, aqui, atendo eu no já vou Hospital aproveitar para te Novo. deixar um segundo convite. Perfeito? Fazer uma live sobre sexualidade, que é um tema que sempre me pedem. Podemos Perfeito. deixar essa na manga aí para a semana que vem ou para outra? Só preciso olhar a agenda? Podemos programar. Podemos Então tá bom. programar, sim. Eu estou com o Uhum. notebook aberto porque a assessoria está acompanhando. As dúvidas que vocês mandarem, pode enviar que a gente vai respondendo. Pessoal que está acompanhando essa live, para a gente ter mais movimento, ter mais dúvidas, clica no aviãozinho aqui embaixo, envia para 5 pessoas para a gente ter uma live bem participativa. Eu Lembrando tô que vendo essa live vai. bastante. Desculpa, eu Oi? tô vendo muita gente que eu gosto demais aqui, que tem bastante Que gente legal. assistindo. Que legal. Essa live depois vai ficar salva no meu perfil por 24 horas no Stories e depois também ela vai ficar no canal do YouTube à disposição aí ad eterno. Então esse nosso encontro vai ficar gravado para sempre nas mídias sociais. Eu vou deixar Uhum. aqui digitado o meu canal do YouTube para quem quiser se inscrever. É bacana porque vai acompanhando todas as lives que a gente vai divulgando lá, entre outros textos e tudo mais
que a gente vai publicando, tá bom? Bom, Perfeito. vamos começar a nossa live falando um pouquinho mais. Deixa eu só baixar aqui a câmera, que eu entrei nos textos e ficou. Bom, na parte da obstetrícia, nessa época de gestação, a Uhum. mulher ela tem diversas alterações, desde a ordem imunológica, da ordem vascular, da ordem hormonal, correto? Sim. Então, a ideia da nossa live hoje é que a gente consiga passar para o pessoal algumas dicas, até mesmo antes de engravidar, que daí vale para bastante gente, né? Não só para gestante, mas Sim. também que a gente vá falando, a ideia é que a gente vá desenvolvendo o assunto conforme os meses da gestação e o pós-gestação, ok? Uhum. Certo. Então eu vou te passar a bola Uhum. para a gente falar um pouquinho das alterações que mais acontecem no organismo da mulher, Uhum. na fase ou pré-gestação, quando ela está se preparando para engravidar, e Uhum. durante o primeiro trimestre da gestação. Uhum. Então, Tá. estou te passando a bola, que daí eu vou comentando como a gente trata e como a gente melhora essas condições durante esse período gestacional. Pode ser? Perfeito. Na verdade, assim, o que eu queria deixar um pouquinho claro aqui é que, assim, apesar de na gestação a gente ter muita modificação e falar todo mundo para você falar é normal, que eu acho que a gente não pode menosprezar esses sintomas, porque, assim, a mulher tem muita mudança em tudo, né? E eu acho que a gente não pode menosprezar, apesar de considerar como fisiológico, né? Como normal. Sim. Então, eu acho que a gente tem que valorizar as queixas e tem que tentar dar o máximo de importância e atenção para essa fase. Outra coisa que eu acho também da gestação é que a mulher tem que estar muito preparada, porque se for uma decisão que ela tem como mais ou menos, né? Eu acho que essas mudanças vão ser bem impactantes. Né? Então eu acho que tem que ser uma decisão certa e tomada por ela, né? Pela mulher. Então eu acho que isso tem que ter todo um preparo, né? Não só pelas mudanças corporais, mas pelas mudanças emocionais. Então, eu acho que isso é extremamente importante lembrar desse detalhe, né? Legal. No primeiro trimestre, na verdade, assim, pré-gestação, eu acho que não tem nenhuma mudança, assim, específica. Na verdade, a orientação é que sejam feitas todos os exames, todas as sorologias. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, normal. Ah, tá. Porque pra mim tá como se você não tivesse carregando o seu vídeo. Então, Acontece. assim, no primeiro trimestre, na verdade, eu estava falando do pré-gestação, né? Então, assim, qual é a orientação? É que você faça os exames pré-gestacionais, né? Então, as sorologias, fazer essa avaliação pré, ver se está tudo ok, e introduzir ácido fólico ou, né, o que for o indicado, as vitaminas que sejam necessárias, talvez vitamina D e tudo o que for necessário, né? E aí eu acho que essa fase, assim, não tem uma mudança específica, eu acho que seria a prevenção mesmo, que seria a saúde da mulher, né? Que aí eu acho que você é o mais indicado para falar sobre isso, né? E Nessa época pré-gestação, quando a paciente chega, olha, estou com desejo de engravidar, uhum, desculpa te cortar, eu gosto de passar para ela alguns preparos para que a pele dela, que vai passar por diversas situações durante a uhum. gestação, esteja melhor preparada. Eu Então, acho que o ponto é esse, falando né? A de prevenção. isso, falando da gestação em si, uma das coisas que eu sempre gosto de prescrever no momento pré-gestacional é uma suplementação de colágeno bem assertiva. Geralmente, como vem assim, estou tentando, eu nem vou só para o colágeno. Por vezes, eu faço um pool de aminoácidos para estímulo local do fibroblasto. Então, cremes tópicos na região do abdômen, glúteo e mama, para que já vá se estimulando o fibroblasto daquela região, porque a cada ano que passa a gente fica mais velho, então a gente Uhum, vai perdendo a capacidade de produzir colágeno pelo fibroblasto. Então eu passo um produto com vasodilatadores, estimuladores de colágeno tópico, para que uhum, ela estimule o local e a suplementação de aminoácidos para que se forme as fibras de colágeno, maior parte no local de estímulo.
Também, por vezes, eu passo antioxidante para ela fazer a ingestão, porque ela vai passar por um estresse metabólico maior, então a gente já vai quelando um pouquinho de radicais livres, entre outros. Quando eu faço isso, geralmente eu observo que durante a gestação já se tem um padrão de pele um pouquinho melhor, porque ela vai ter uma alteração metabólica, variações metabólicas muito grandes durante a gestação. O mesmo eu faço também para pré-operatório de cirurgia plástica, que meus irmãos que são cirurgiões plásticos. Então, quando eles vão operar, e paciente obeso que vai passar por bariátrica também, geralmente eu tomo essa conduta pré-gestacional. Tem algum problema isso, Pamela, ou não? Olha, pré-gestação, não. A gente não tem nenhuma contraindicação aí, não, de uso. Nenhum. Tá. A assessoria me mandou uma pergunta aqui, mas eu já vou te passar a bola dessa Uhum, pergunta que o pessoal mandou durante a semana, quando a gente divulgou que ia ter essa live. E eu queria uhum, ouvir uma opinião de uma ginecologista sobre a uhum. questão da suplementação de colágeno durante a gestação. É contraindicado? Ou pode? Algum tipo pode? Essa pergunta é muito recorrente durante o consultório, né? Então, eu vou te passar essa bola. Você pode me responder isso? E posso, mas assim, eu acho que essa pergunta, o que eu, o que na verdade são os estudos, né? Não são feitos estudos com gestante. Então, eu acho que essa é a maior limitação. Então, como que é feito? Existe um grau de recomendação das medicações, né? Então, medicação pode fazer, tá liberado, tá tranquilo, né? As medicações que não devem ser feitas, as medicações que podem ser teratogênicas, né? Que podem ter malformações. Então, na verdade, o problema maior da gestante é que não são feitos estudos com a gestante, né? Então, ninguém vai lá, vai dar um monte de medicação e ver se vai dar malformação ou não no feto, né? Então, acho que a maior preocupação, na verdade, é essa. Então, assim, eu acho que o obstetra nunca vai falar para você assim, não, tranquilo, pode usar. Então, o obstetra sempre vai falar, olha, não é recomendado, tá? Então, eu acho que a gente fica bem limitado aí na gestação com relação aos tratamentos. Porque, Eu li alguns estudos complementando a sua resposta, né? A gente está uhum, sempre se atualizando, buscando a segurança para o paciente. sim, Quando a paciente, ela tem um padrão de pele tonificado, ela tem um padrão de alimentação saudável, exato. eu não vou para suplementação. Eu falo, fica tranquila, vamos com a alimentação, embora o potencial da alimentação não se equipara ao da suplementação. Quando é uma paciente que já tem um certo grau de flacidez, aí eu entro com alguns pools de aminoácidos, porque Uhum, pelos estudos isso é seguro. Lógico, não é em dose normal, como um tratamento para flacidez, mas é uma suplementação mínima, uhum, principalmente em paciente vegetariano ou vegano. A exato. gente Tem que tem, a gente suplementar, né? tem que suplementar. Por quê? Porque eles não têm uma ingesta de proteína animal Exato. e isso leva, sim, a uma indicação bem feita de suplementação. E aí eu gosto do pool de aminoácidos, tá? Então, nesse Uhum, ponto, é seguro, só que tem que saber fazer. Não sei se todo mundo que acompanha sabe, eu sou pós-graduado em formulação. Então, eu formulo tudo que meu paciente precisa, né? Então, nesse ponto, eu escolho os aminoácidos, faço pool de aminoácidos para ele e nesse ponto ele é seguro. seguro. A Leborim falou que Euzinha, não sei se Euzinha está com esse problema, se for o caso, manda um direct para mim depois que eu te respondo. A Nalvinha também, que é lá do Rio de Janeiro, está aí acompanhando a gente, está sempre nas lives. Então vamos seguir aqui nas nossas diretrizes. Quando eu falo da gestação, a gente tem como principais disfunções estéticas na gestação a questão, né, de acne, geralmente, geralmente também de estrias, né? Temos também distúrbios pigmentares, ou seja, os melasmas, né, gestacionais. Esses são os mais frequentes.
E Uhum. depois também a parte capilar, onde tem unha mais quebradiça, acompanhado de uma queda de cabelo. Geralmente isso na fase da amamentação, né? Uhum. No primeiro trimestre, é que a gente toma bastante cuidado por causa da formação embrionária, correto? Perfeito. No primeiro trimestre, eu acredito que a malformação não, as alterações mais frequentes da pele, você vai falar um pouquinho melhor também, mas é a acne, né? E o principal, o porquê, né, disso é pelo aumento da progesterona, né? Então a gestação, ela tem uma alteração hormonal importantíssima e a progesterona fica lá em cima, né? E como a progesterona está muito alta, no primeiro trimestre, a paciente tem bastante acne, né? E eu acho que esse sintoma é super difícil de tratar, né? Pensando em gestante, né? É, a acne no primeiro trimestre, como a mulher ela está numa fase de formação embrionária, eu evito o uso de princípios ativos para a acne, ok? Uhum. Eu vou muito mais para a questão do controle e da limpeza adequada dessa pele do Sim, que para tratamento da acne. Por isso que quando a paciente ela fica gestante, a primeira recomendação que eu falo para ela assim, já vem no dermatologista. Porque a gente consegue evitar muita coisa e sim. se eu já identifico que a pele dela é uma pele oleosa, nós já temos que começar a tratar para evitar que a sujeira, o comedão se acumule. Então, durante o dia, eu já passo para a mulher, né, entrando até um pouquinho da questão do melasma, porque como vai ter a variação hormonal, a gente vai ter problema de hiperpigmentação, principalmente na mulher que tem tendência a isso. Então, já de cara, eu passo para ela protetor solar físico, não uso nada químico, então protetor solar físico, que não é permeável, não passa, não cai na corrente sanguínea. E nesse protetor solar durante o dia eu já coloco controladores de oleosidade. Então ele vai controlar a glândula sebácea que fica lá na epiderme, não tem nenhuma permeação, Que na certo? verdade também fica alterada na gestação, né? Pelo estímulo Fica. hormonal, altera Exato. também, exatamente. Então a mulher vai ter uma maior produção também. Então o ideal, Vai. eu acho, aí cai no que você está falando o tempo todo, é a prevenção, né? Então ela precisa ter uma boa prevenção, ela precisa ter um bom cuidado da pele, precisa ter uma boa dieta, exercício físico, qualidade de vida, né? E aí você consegue melhorar um pouquinho tudo isso que vai acontecer na gestação. Mas o mais Exato. frequente no primeiro trimestre, então seria mesmo a acne, no primeiro, né? Então, eu acho que é Isso. o. A gente identifica um aumento de oleosidade muito acentuado no primeiro trimestre. Uhum, Isso vai do rosto ao couro cabeludo. Então a mulher geralmente queixa de cabelo mais oleoso, e de pele uhum, mais oleosa. Então, qual que é a recomendação que eu passo para ela? Vamos cuidar e prevenir. Então, protetor solar durante toda a gestação, físico e com controlador de oleosidade. Ok? Ok, porque isso é epidérmico. Bom, e vamos limpar muito bem essa pele. Eu, durante a gestação, sempre recomendo para a paciente ou não usar ou diminuir a quantidade de maquiagem que ela usa. Por quê? Por causa da questão da impureza e de tamponar os poros. Então eu peço para ela usar menos maquiagem e, se possível, ou se for preciso usar, porque às vezes é uma executiva, uma empresária, ou gosta uhum, de se maquiar, que remova muito bem. Então a remoção da maquiagem, geralmente no período noturno, quando ela chega em casa, eu passo para ela lenço umedecido com princípios ativos. Hoje em uhum. dia até tenho colocado clorexidine junto para ajudar na questão do coronavírus, aí da prevenção, porque não vai ficar passando álcool 70 no rosto. Né? O clorexidine aquoso, com alguns princípios, alguns sais minerais, para ajudar nessa limpeza mais profunda. Um sabonete líquido glicerinado, e eu gosto de usar mel, porque o mel ele é hidratante, e a gente pode usar um ácido salicílico bem pouco para uma remoção superficial, né? Então, ele vai ajudar a secar um pouquinho a pele, o ácido salicílico, e ele não vai cair na corrente sanguínea, e a gente tem essa segurança da fórmula, que ele vai passar e já vai remover com a água, não vai ficar no rosto. E aí Uhum. depois ela passa um hidratante à base de gel, tá? Então, um hidratante à base aquosa, no período noturno, para hidratar essa pele. Por quê?
porque quando eu faço uma limpeza mais profunda, eu acabo tirando um pouco de umectância. Quando eu faço uma hidratação com gel ou com água, né, a base de água, que o gel é uma base de água, eu consigo Uhum. devolver a hidratação para essa pele e, por vezes, eu uso óleos essenciais que têm funções também estéticas e orgânicas, mas não são permeáveis. Eles são de atuação por sobre a camada epidérmica, no máximo a derme superficial. Então, são Perfeito. formulações seguras para o primeiro trimestre, certo? Perfeito. Perfeito. Então, a gente consegue evitar bem essas estrias, desculpa, essas acnes. Em Uhum. relação à estria, que a mulher sempre vem preocupada no primeiro trimestre, fala, fica tranquila, no primeiro trimestre não é a nossa preocupação, certo? É a prevenção, né? Tem que prevenir e cuidar com ganho de peso, né? Porque isso Isso, é extremamente importante. Se a paciente tiver um ganho de peso muito importante, né? Ela vai ter. Então, ela tem que ter esse controle, né? Então, isso, e aí prevenir, preparar a pele. isso. E no segundo trimestre, que é a fase já ali passando das 12 semanas, vamos falando assim, né? Das 12 às 24, é isso? Mais ou menos, Exato. das Uhum. 24 semanas. Ainda, eu fiz meu R1 de gineco, eu larguei quando eu virei R2, ainda não estou ruim de memória, não. Mas no primeiro trimestre, a gente está falando de um feto que vai ter quanto de peso, mais ou menos, ou de tamanho? Primeiro tri, a É gramas, pouco né? ainda. Exato, Gramas, gramas, né? né? A paciente não Então, vai ter um aumento de peso importante. exato. Nem vascular também, por enquanto, né? Não, isso tudo começa no segundo tri, que daí começa aumento da volemia, aumento de débito cardíaco, aumento do peso, crescimento do feto, né? Porque na verdade o primeiro tri ele tá em formação, né? E aí tudo isso vai começar no segundo trimestre, que é onde ele começa a ganhar peso, e aí começam as alterações vasculares, né? E as alterações de pigmentação, é, da pele, do crescimento da barriga, segundo e terceiro tri. Eu acho que o mais difícil para a mulher é o segundo e o terceiro trimestre, né? Muitas mulheres descobrem a gestação ao término do primeiro trimestre, inclusive, né? Porque às vezes passa batido porque não tem transformações corporais São evidentes, importantes. não é Exato, verdade? Então, exato. e no segundo trimestre, então, o que que a gente vai encontrar de alteração mais frequente do corpo da mulher? Ela já começa a ter inchaço na perna, retenção de líquido ou não? É mais para o final, para o terceiro trimestre? No segundo trimestre, qual que é o comportamento orgânico? O que que elas mais reclamam durante o segundo trimestre? Acho que o principal do segundo tri, elas reclamam muito da pele, né? Dessa alteração da pele. Começa a ter um pouquinho de alteração no peso, então a paciente começa a ter uma reclamação dos membros inferiores, né, das alterações vasculares, do inchaço, do desconforto, mas não é muito comum. Geralmente a paciente passa bem no segundo tri. Aí eu acho que toda essa parte de inchaço vascular, tudo fica mais evidente no terceiro. Então eu acho que o segundo, o mais frequente é o melasma, né? As O alterações mais frequente é o pigmentares, melasma. né? Porque você já começa a ter uma segunda onda, então começa a ter um aumento do estrogênio, né? Então Isso, exato. começa a mudar o tipo de hormônio que altera na gestação. Então a mulher ela é cheia de produção de hormônio. E aí na gestação a gente produz alguns. Então no segundo o estrogênio pode subir um pouquinho mais. E aí, com esse estrogênio que sobe um pouquinho mais, a mulher começa a ter um estímulo na produção dos melanócitos, né? Então, ela pode ter essas alterações aí pigmentares. Tem uma linha também, né, que é a linha alba, que é na barriga, né? Que ela pode se Uhum. intensificar, né, com relação à coloração também, né? Ficar mais escurecida, né? Então, isso pode acontecer também. Legal. A gente teve alguns comentários, assim, comentando sobre ingesta de água que está liberado. Sim, durante a gestação, assim como toda a vida, né? O Fragine comentou, a água pode tomar na gestação, tranquilo. Sim, Deve, pode, né? Deve mas muita, né? deve, né? A Maria da Paz comentou que o prognóstico, né, quando está falando de suplementação, é de cada gestante. Então, deve suplementar sempre que tiver necessidade, sempre lembrando da condição fetal, obviamente. E que é quando a gente está falando do final, que a gente vai chegar lá, que é a queda capilar e surgimento de fios mais brancos, né? O, o Leandro falou sobre depressão pós-parto. Eu vou deixar para responder essa pergunta lá no final da live,
tá bom? Porque a gente está fazendo Uhum. uma linha evolutiva, com falar cronológica, a gente vai chegar nesse momento. E a Maria Uhum. da Paz falou que tem alguma medicação que aumenta os macrófagos. Eu não entendi, Maria da Paz, essa questão, essa pergunta, ou qual o intuito dessa pergunta. Se você puder reformular para a gente, eu agradeço. Estou recebendo vários coraçõezinhos aí, bastantes elogios. A Maria Fernanda Tripoloni aí mandou um abraço para a gente. Ricardo Eide, meu amigo, ele trabalha com esporte, é colega de Santa Casa, aí participando com a gente. Quando a gente fala do segundo trimestre, eu sempre falo assim, então, fechando o primeiro trimestre, indo para o segundo trimestre, a preocupação é o melasma, certo? Da mulher. Então, como o melasma é importante, eu vou reforçar o pessoal aqui, clica no aviãozinho aqui embaixo, chama mais 5 pessoas cada um para essa live poder encher e a gente ter mais dúvidas. Quando a gente fala de melasma, ou melasma é a hiperpigmentação, a hipercromia, né, da pele, no caso da gestação, ele é por variação de hormonal nesse período, tá? E essa pigmentação, a princípio, ela até é uma pigmentação superficial. Então, se a gente tratar já desde o início, vai se evitar muito que ela se fixe depois e aí se torne mais difícil de tratar, principalmente no final da gestação, tá ok? Então, quando a gente fala da deposição da melanina, é porque essa alteração hormonal ela vai entrar no ciclo de formação da melanina, e aí essa melanina vai se depositar, e como ela é produzida na epiderme, né, na camada basal da epiderme, pelos melanócitos, ela vai se depositar por ali. E a epiderme ela é coisa de milímetro. Se a gente souber trabalhar isso, a gente consegue evitar bastante complicação desse próprio melasma. Principalmente a mulher que tem tendência a formar melasma, né? Então, aí, nesse caso, a estratégia que a gente usa para evitar ou para tratar o melasma, é clarear a própria melanina que foi depositada, então usar um princípio ativo para isso, quando já se tem, quando ela já chega um pouco pigmentada, mas principalmente eu vou para a inibição da função melanocítica. Então, a primeira linha de conduta, inclusive se ela já tem tendência a melasma, eu já deixo prontinha a fórmula para ela, para quando ela entra no segundo trimestre, já vamos inibir a formação ou o ciclo da melanina, vamos inibir a formação da melanina. E ajudar um pouco na degradação da melanina que possa produzir. E aí eu guardo o clareador para se realmente pigmentar ou se for necessário, né? Uhum. Então, nessa época é o É a maior maior cometimento é a reclamação. melanina. Exato. Tá? E uma coisa que acho que precisa ser lembrada é que geralmente isso acontece na gestação e no pós-parto e tende a regredir, tá? Claro, ela não vai ter uma melhora de 100%, né? Mas melhora um pouco, ameniza depois do pós-parto, né? No pós-parto. Então, ela vai ter uma melhora. Porém, eu acho que é uma das patologias mais. Não sei se é a mais difícil, óbvio que não, né? Mas acho que é muito difícil tratar. O paciente que tem melasma, eu tenho algumas amigas que têm e, assim, sofrem bastante, né? Então, é um tratamento difícil. Então, eu acho que o protetor solar é super indicado também nesses casos, né? Acho que você fala melhor aí. E lembrar da exposição solar, da exposição às luzes, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não trabalho no sol, eu não tomo sol, mas a luz ela também pode piorar, né? Então a gente tem que lembrar desse detalhe. Não é só quem trabalha no sol ou que toma sol que precisa passar o protetor, né? Então eu acho que Isso. prevenir, preparar bem essa pele, passar o protetor solar vai te ajudar bastante aí para passar essa fase aí, né, na gestação. A Leozita está acompanhando a live aqui, a Nalvinha também, a Nalvinha é uma paciente de melasma. E o melasma, ele é difícil de tratar se você não se cuidar ou se você deixar ele, então falar entre aspas, depositar, entendeu? Se você tem tendência a formar melasma, já corre para a gente poder intervir nisso, entendeu? Se você já começou a formar melasma durante a gestação, já corre para a gente poder pegar ele no começo. É igual estria, né? Se você começa a tratar na fase inicial, vai ficar melhor. Você vai ter um Nesse resultado. ponto, o que eu gosto muito de passar para a mulher como uma primeira estratégia é o ácido ascórbico, que ele é seguro na gestação. É uma vitamina C. Ele é um antioxidante. Só que existem maneiras de você manipular o ácido ascórbico, né, lá e tomar a vitamina C e tampouco passar a vitamina C pura no rosto.
Existem variantes do ácido ascórbico, e aí eu sempre escolho a melhor opção como um agente antioxidante e que já interfere no ciclo de formação da melanina. Hidroquinona, que também é um clareador muito frequente, ele é polêmico, né? Muitas pessoas têm receio de usar. Mas se já passou o primeiro trimestre, existem diversos estudos dizendo que a hidroquinona ela é segura. Qual que é o problema da hidroquinona? São alguns. Você não pode associar ele já, aliás, na gestação, em nenhum momento você pode usar tretinoína ou retinóide, tá bom? Porque isso pode dar malformação fetal. Então, você não pode associar ele com nenhum ácido que possa abrir a pele e, por vezes, ele a permear na corrente sanguínea, certo? Então, por isso que a formulação é importante. Se eu quiser optar por usar a hidroquinona, eu posso optar, mas eu tenho que fazer ela de uma maneira que a formulação vai ficar segura. Mas eu preciso usar a hidroquinona na gestação? Não preciso. Então, eu não ia deixar de falar, mas não quer dizer que eu vou recomendar. Por isso que eu sempre falo, eu sempre começo antioxidando. E a vitamina C, ela é muito eficaz num primeiro momento. E aí vai para a manipulação dela. Eu manipulo ela em nanopartícula, que aí é a farmácia de manipulação que me atende, que é da lista de Atibaia, ela tem uma capacidade de formular em nanopartícula. Então, ele tem uma permeação, uma capacidade de penetração na pele muito grande e vai atingir a camada mais profunda da epiderme e da derme, a vitamina C, onde eu beneficio ela, encapsulo ela, e ela vai ter uma ação segura na pele em relação a melasma. Entendeu? Então, ela é bacana. Você está recebendo muito elogio aqui na live. Estou até com ciúme de você. Bastante pessoa falando que você é top. Eu estou ficando com ciúme, meu. A gente manda para todo mundo, né? Entra aí. A Maria da Paz está falando a questão do macrófago. Se, na verdade, se tem alguma coisa que aumenta a imunidade, se é importante aumentar a imunidade nesse período da gestação. Vou deixar para você responder, para só não ficar eu falando aqui. A imunidade precisa melhorar o estilo de vida para você conseguir melhorar essa imunidade, né? Então, aí eu acho que a suplementação de dieta, né? Eu acho muito mais importante do que entrar com uma medicação para melhorar a imunidade. A gente usa, sim, polivitamínicos em gestantes, né? Isso é uma rotina, né, de pré-natal. Então, o mais indicado seria a suplementação desse polivitamínico com uma dieta adequada. Então, assim, suplementar com algum imunomodulador, não tem indicação. Tá. Voltando um pouquinho pro melasma, outra coisa que eu gosto de prescrever quando preciso, junto com a vitamina C, é uma primeira conduta. Também gosto de um clareador chamado Arbutin, que ele tem estudos, inclusive como já um degradante da pigmentação, e existe a variação alfa e beta arbutin, que é mais cara ou mais barata também, mais eficaz e menos eficaz. Mas é um princípio ativo que, por vezes, eu gosto de associar na fórmula. E eu uso isso não só na gestação, mas fora da gestação também. Um que é muito seguro e você pode usar de dia, ele é um dos poucos o filtro solar físico, ele vem com uma proteção de barreira, e aí eu associo com algum grau de anti-oleosidade e eu coloco óleo essencial para equilíbrio da fórmula, porque o filtro solar físico, como ele é em pó, por sobre a pele, ele pode, por vezes, tirar um pouco da umidade da pele. Então, eu faço um controlador de oleosidade, coloco um óleo essencial para controlar essa umectância, coloco o protetor solar de barreira e, por vezes, eu já entro com o ácido cógico ou cógico de palmitato, que é um clareador que é o único que assim, o mais utilizado, que pode ser utilizado de dia. Então, mesmo que alguma coisa passe por toda essa barreira, e quando você fala filtro solar de barreira, a gente consegue chegar a proteções de ppd altíssimo. Então, se alguma coisa passar, ele já vai ajudar a clarear. E a hora que chega à noite, você remove isso da maneira mais adequada, conforme eu falei até anteriormente, e aí depois você vem com um gel noturno com alguns outros, um antioxidante, como a vitamina C, para inibir os efeitos oxidativos da radiação ultravioleta, e também com alguns outros clareadores, quando necessário.
lembrando, fazendo uma ponte no que você falou em relação à radiação de domicílio, de consultório, da luz, hoje existe duas situações que é muito frequente no consultório e eu falo, você fica muito tempo no celular. Tela de computador e tela de celular, tela de iPad, também mancha. E a gente usa, por vezes, mais perto do rosto do que a própria televisão, né? E outra, qual que é um problema do celular, principalmente na mulher que tem um certo grau de flacidez? Ela fica para baixo, olhando o celular. Quando ela fica para baixo, toda essa linha cervical dela vai ficando marcada. É impressionante como isso vem acontecendo. Então, se você fica muito tempo no celular, eu fico mesmo. Então, geralmente ela acaba ficando com a linha cervical marcada. Então, lembrando que a luz do celular também pode manchar, entendeu? É um protetor solar. Eu até recomendo protetor solar, inclusive à noite, para o pessoal aí que fica bastante tempo. Como na formulação a gente pode colocar, a gente coloca. Existe também um outro ácido que é seguro. A Maria da Paz já vestiu a carapuça, é verdade. A Leborin também, já botou até o macaquinho ali tampando os olhinhos. Pessoal, começar aí a... Não vou nem falar dosar celular, porque vai de cada um, mas sim, tenta colocar ele mais em pezinho, assim, para não ficar com papada depois. Se ficar, vai lá no consultório. Pode escolher uma das opções. São Paulo, Mariporã, Atibaia ou Bragança. Eu brinco que meus consultórios são na Fernão Dias. Você só escolhe o quilômetro que você quer parar. Se é em São Paulo, se é em Mariporã, se é em Atibaia ou se é em Bragança. Mas o ácido azelaico é um que eu gosto de usar. Ele, na verdade, existem até produtos industrializados, onde associa a vitamina C com azelaico. É uma combinação que eu gosto de usar, tá ok? E isso é a primeira escolha, tá? Quando eu vou no segundo trimestre. O ascórbico, né? Ou vitamina C nanocapsulada, com o azelaico, e eu uso o código de palmitato e, por vezes, o arbutin quando necessário. Isso é seguro e a gente pode usar, lembrando que o princípio ativo, a gente tem que tomar cuidado com o veículo. O veículo é aquele que é o carreador. É algo que pode abrir a pele e permear maior esse princípio ativo. Então, eu tomo muito cuidado com o que eu associo para que isso não permeie e não caia na corrente sanguínea. Tá ok? Maria da Paz perguntou para a olheira. Você está falando da pigmentação e dos princípios ativos? Maria da Paz, se quiser, você me manda depois no direct que eu falo um pouquinho de olheira, porque olheira pode ter diversas origens, desde vascular até mesmo genética. Tá bom? Não é muito comum pela gestação, né? Ter essas mudanças. A olheira não é pela gestação, né? Talvez por dormir mal, mas não é... Ou pelo estresse, né? Eu brinco, principalmente quando a gestação não é parabéns, é uma gestação, ai meu Deus, né? Daí vai dar mais olheira ainda, né? Mas no segundo trimestre, eu uso bastante do preparo, tá? Da pele da mulher, ou da prevenção. Então, primeiro trimestre a gente vai para a parte da proteção, e aumento da umectância, estímulo local. Segundo trimestre já entro com vitaminas e alguns ácidozinhos que são permitidos, como azelaico entre outros, para já controlar ou tratar o melasma ou evitar a formação do melasma, né? A acne na gravidez, que é mais frequente no primeiro trimestre, o pessoal fala de tetraciclina, clindamicina e tudo mais, eu não percebo no consultório, porque quando elas vêm, geralmente elas vêm na fase inicial, não na fase pustulosa, então eu não entro com antibiótico quando preciso. Se tiver acne pustulosa no primeiro trimestre, aí eu faço um produto com clindamicina tópico, para não ter que ficar dando antibiótico via oral no primeiro trimestre. Não sei se é um excesso de zelo ou não, mas eu não prescrevo Acho via adequado. oral. Eu faço tópico, acho adequado. entendeu? E aí, para o último trimestre, né? Eu vou pedir que você, então, comente as variações mais frequentes do terceiro trimestre para que eu possa explicar como a gente pode evitar as disfunções estéticas. Tá, terceiro trimestre é quando a paciente começa a ter o ganho de peso, porque o neném tá ganhando peso, né? Então, é a fase de crescimento do feto. Então, é a fase que a paciente começa a ter as estrias, a piora da parte vascular, então essas alterações vasculares ficam mais evidentes, varizes, vasodilatação periférica, então a paciente tem mais tendência a ter hemorroida. Acho que não vem muito ao caso aqui no que a gente está discutindo, mas é principalmente as alterações vasculares.
né, hemodinâmicas, então por aumento de débito cardíaco, também a da pigmentação. Algumas pacientes podem ter aquele prurido, aquela coceira, né, da gestação. A gente precisa lembrar que pode ser uma doença causada pelo fígado, né, alguma doença hepática, né? Então a gente não pode esquecer desse detalhe, então precisa ser avaliada e descartar que seja alguma coisa do tipo, né? Então, geralmente pelo aumento da pele, né? A pele, como ela estica, então a paciente tem mais tendência a ter esses pruridos, essas coceiras, as estrias e a pigmentação é o mais É, frequente, né? quando a gente fala dessa coceira que o pessoal por vezes pergunta no terceiro trimestre, eu jogo mais para a questão do tecido conectivo. No terceiro trimestre, o maior afetado já é o tecido conectivo. Então, quando a gente fala que no segundo trimestre a epiderme vai estar produzindo pigmento, no terceiro trimestre, além disso, a gente vai ter uma alteração na derme, acompanhada de uma alteração na hipoderme, que é o acúmulo de gordura. Então, a derme ela sofre muito, porque é o trimestre onde vai ter maior ganho de peso e de tamanho, de abdômen e tudo mais, por conta do aumento fetal, não é Sim. verdade? Então, dentro do terceiro trimestre, qual que é o maior, assim, só para o pessoal ter uma ideia? Geralmente o tamanho do feto, ele duplica, triplica? Como é que é essa questão? Ele vai aumentando 30 gramas por dia, né? Geralmente. Então, essa paciente vai tendo um ganho de peso importante. Geralmente, ele começa aí 1.800, 2, e aí vai subindo, né? E aí depende muito de como essa paciente vai com esse peso. O ideal seria aí 9 quilos na gestação inteira, quer dizer, um por mês, né? Mas não é o comum, né? Os pacientes ganham bem mais. E não tem que comer por dois, não tem. A Leborini fez exatamente esse comentário: 9 quilos no máximo, zíper na boca, neném nasce geralmente com 3 quilos. Ela foi Então, assim, incrível. A Leila então eu eu pedia falo para assim, comer. oi? Ela eu pedia para comer. Pedir para comer? Eu acho que assim, no terceiro trimestre, eu falo muito para as mães o seguinte: o seu maior problema daqui para frente, abrindo o terceiro trimestre, é, primeiro, você vai ter um ganho de peso por conta do peso próprio fetal. Isso vai te deixar um pouco mais apática. Você vai te dar um certo grau de adinamia. Você não vai querer fazer tantas coisas assim, igual você fazia. Então, você vai ter que se forçar a fazer, forçar e esforçar, a fazer algumas atividades físicas leves, né? Aí é por questão de moderado, não é a minha área, mas assim, pelo menos uma caminhada, você vai ter que fazer algo que faça o seu metabolismo ciclar, correto? Nada de ficar Atividade pegando física peso. é indicada na gestação, é indicada. Pode fazer. A gente pede para segurar um pouco no primeiro trimestre, mas ela é indicada. A paciente deve fazer exercício físico, não tem contraindicação. Claro, você não vai levantar 200 quilos, fazer um crossfit pesado, né? Mas não está contraindicado o exercício físico na gestação, ela deve fazer. É mesmo porque gravidez não é doença, né? Gravidez não é doença. É Exato. uma situação transitória na vida da mulher, correto? Com muita Então, modificação, mas não é, com exato. muita modificação, às vezes com algumas sequelas, mas tudo bem. Então, assim, quando ela abre a terceira, no terceiro trimestre, eu falo, olha, atividade física, até para uma ativação metabólica, ah, tomar um pouco de sol, não vou falar de ficar tomando sol, mas tomar o sol diário é ótimo, Vitamina D. vitamina D. Cuidado, porque você vai ter uma maior congestão vascular, uma maior quantidade de edema. Então, para membro inferior, isso é o terror da mulherada, porque pode dar celulite até na canela, eu brinco. Então, Sim. como você vai estar com pior retorno venoso, esse aumento do edema nos membros inferiores, ele acaba gerando maior grau de celulite e maior grau também de processo inflamatório, acaba cometendo estria, que é a maior temerosidade das mulheres nesse período. Então, evitar ficar sentado por muito tempo, né? Porque o ato de estar sentado com a perna dobrada em relação à cintura, você faz uma compressão ilíaca aqui que diminui o retorno venoso. Então, você fazer a caminhada já ajuda, você evitar ficar muito tempo sentado. Quando deitar, né? Deitar para o lado esquerdo para aliviar a compressão hepática, principalmente no final da gestação, para melhorar o retorno venoso, correto?
Durante Perfeito. a noite, se inclusive põe o pé para cima e pede para o maridão massagear um pouco as pernas, não, ok? Então, isso tudo eu sempre recomendo, porque ajuda demais a evitar a formação de celulite e a formação de estria, certo? Ou estou errado nesse ponto Não, em relação falou super bem. Eu a tinha higiene? esquecido da celulite, que é uma coisa que incomoda tanto a mulherada. Eu esqueci da celulite. Mas Exato. sim, fato. A celulite ela vai, inclusive, para quem fica muito tempo sentado, dentista, médico, bancário, né, todas as profissões. Eu acho Agora, que uma em coisa relação... que ajuda. Desculpa. A Tati acabou de falar da meia elástica. Eu, particularmente, gosto muito da meia elástica. Eu acho que, Sim, pelo menos, que seja 3/4, né? Eu acho que já ajuda bastante. Então, na altura do joelho, né? Tem que tomar cuidado para não garrotear, né? Isso tem que ser feito tudo com orientação médica, né? Mas eu acho que ajuda muito, melhora muito. A drenagem, a Adri acabou de falar sim. também. É. Exato. E eu falo para geralmente a gestante pedir para o marido fazer a drenagem linfática na perna para ter uma intimidade de casal e uma participação do pai na gestação, porque geralmente o pai corre, né, muitas vezes da É, situação, né? Então, eu pelo menos com a minha esposa, eu fiz a minha parte nesse sentido, né? parabéns. E faz um vínculo fetal já com o nenê que está na barriga ali. Então, geralmente o que eu recomendo para fazer essa drenagem, aí geralmente eu já faço uma formulação de creme com óleos, né? Bastante. Aí tem óleo de uva, de semente de uva, que é muito legal. Tem óleo, tem o Lipovol, que é um óleo da framboesa, derivado da framboesa, né? A Roberta não vai trabalhar a pé a partir de hoje. Cuidado só aí para não ficar, né, com máscara, né, Roberta? Cuidado Não, aí. ela falou em pé, em pé. Ah, em pé, em Ô, pé. em pé Em pé a também partir de... dá, viu? Agora também, Fica em pé também deitada. dá retenção. Então é bom você andar em pé, mas andar um pouquinho durante o seu trabalho. Não sei o que você faz. Mas se inchar muito, pé para cima. Deita um pouquinho, pé para cima. Ah, mas assim, como eu estava dizendo, cuidar bastante desse momento. Eu passo óleos, por exemplo, óleo de semente de uva, óleo de macadâmia, tem óleo de rosa, de rosa mosqueta, é legal, Mosqueta. mas o cheiro dele às vezes não é muito legal. E tem um óleo que eu tenho utilizado muito, que é um óleo derivado de um melão africano. Eu falo em diversas lives sobre ele, porque eu sou fã mesmo, que é um óleo chamado óleo de Kalahari. Ele é muito legal e ele tem uma ação antisselulítica bem legal. Então, no terceiro trimestre, o importante é hidratar a pele, porque ela vai estirar, ela vai esgarçar. E se você deixar ela esgarçar muito, ela vai romper de dentro para fora e vai formar celulite, vai formar estria, tá? E aí essa estria, para tratamento local, quando ela começar na gestação, já corre, porque eu consigo fazer, por exemplo, microagulhamento, que não tem nenhum problema. Microagulhamento em cima da estria não é sangrante, não é nada. É só para estímulo de colágeno local, para fazer remodelamento local, e já evita que essa estria se alargue muito mais e vire uma estria branca. E passar bastante óleo, eu gosto de fazer num veículo chamado Olive 1000. Leboni, pode mandar direct para mim que eu te passo depois. Tranquilo, tá bom? Eu gosto de combinar diversos óleos essenciais. Óleo essencial não é óleo mineral, nem óleo vegetal no sentido de oleosidade. Ele tem princípios ativos. Ele tem ações orgânicas, por vezes anti-inflamatórios, umectantes, estímulos locais, e principalmente busca umectantes. E eu gosto de usar um creme chamado de Olive em mil, que ele é derivado do azeite de oliva, da prensa do caroço da azeitona. Né? Põe na caixa d'água, é ótimo. É. Então, o óleo, essa formulação de óleo é bacana. Eu falo pela minha esposa, ela não tem uma estria, tem um filho de 4 anos, ela não tem uma estria, eu juro. Eu posso botar ela na live para vocês perguntarem, ela não tem. Por quê? Primeira Preparou bem. coisa, vou falar duas coisas. O que você pode fazer no terceiro trimestre? Caminhar. Água. Evitar ficar sentado muito tempo. Deu edema, pede para massagear, ou vai fazer drenagem linfática, pede para o marido, ou põe a pé para cima, usa a meia compressiva. Ótimo. O que você pode fazer no banho? Esfoliação. Esfoliação é estímulo mecânico. Aí eu gosto de fazer, por exemplo, eu tenho um sabonete que eu gosto de mandar manipular com sementes que tem liberação, inclusive, de ômegas e antioxidantes. Então ele fica em imersão e quando você aplica ele já tem esse efeito local. Você faz uma esfoliação, né, em todo o corpo, contorno de mama, porque vai crescer e vai dar estria se você não controlar, abdômen e glúteo. E quanto maior o grau de tom da pele, maior o cuidado para não estimular e hiperpigmentar naquele local. Então,
tem que ter recomendação, mas a esfoliação é bacana, evitar banho muito quente e depois do banho hidratar, aí tô falando com óleos e essa formulação que eu faço balanceada de óleos com cremes e antioxidantes com a vitamina C, entre outros. Entendeu? Uhum. Modéstia à parte também não tem, tá vendo? Mas a gente pode cuidar, hein? Não sei que fase está da gestação, né? Vamos cuidar um pouquinho. Então, sempre contorno de mama, abdômen e glúteo e face interna de coxa. Bacana, esfoliação e hidratação. A Fica esfoliação tem uma. ótimo. A esfoliação é legal, te interrompi aí, mas vai ajudar também para o preparo do mamilo para depois, né, na amamentação. Então, isso é uma coisa importantíssima. Eu Legal. gosto também até da bucha vegetal, né? Eu não sei se você conhece, Isso, mas a bucha vegetal ajuda isso. bastante. Eu recomendo. A única questão, a bucha vegetal é a bucha de feira, né? É, Aquela que compra na feira, aquele buchão que vai cortando os pedacinhos, põe na maciante que a vovó fazia e tira a semente, sim. né? Umas enfeitas com um paninho, com alcinha, enfim. É legal também, também pode fazer, Já tá? ajuda, né? Ah, isso, parte interna do braço também, tudo que você estimular de flacidez, tá? Porque a bucha tá bom, é um método bom e barato. Só que, primeiro, ela vai aumentar o ressecamento da pele, Tem está que se hidratar. removendo o extrato córneo muito grande, e é, o estímulo mecânico com a esfoliação, com sabonete, com alguns princípios ativos antioxidantes, ele acaba tendo um efeito diferenciado. Mas a bucha também acaba sendo uma indicação legal, sim. Tá bom? Por final, a gente já indo para o momento do parto e pós-parto, até porque a gente está quase nos últimos 10 minutos da nossa live, aí, um Uhum, pouco perfeito. menos, Uhum. a gente vai ter o momento da lactância. E aí começa a queda de cabelo e fragilidade de unha. Então eu volto com a suplementação, tá? Segura para estimular a produção de unha e cabelo. E por vezes alguns produtos, shampoo e condicionador nesse ponto não é o caminho, tá? Quem me conhece, eu falo disso, o tempo de ação dele é muito pouco. Por vezes eu passo soluções para aumentar a ancoragem do fio. Ancoragem é não deixar ele cair, então a gente ancora ele melhor, porque é uma alopecia transitória. Ela vai se resolver após essa fase da amamentação. Só que para Sim. não ficar com uma perda de densidade capilar, a gente pode tratar com ancoragem do fio. Não precisa estimular esse folículo. O problema dele não é esse momento. O problema é que ele está por uma espoliação, né? Porque ele consome a mãe. Por essa espoliação, ele acaba perdendo a conectividade. Ele acaba ficando mais fácil de cair. Então, eu recomendo algumas coisas. Ancoragem, e aí eu vou formular de acordo com a dermatoscopia que eu faço. E também hidratar a haste do fio. Daí eu volto lá com óleo de Kalahari, máscara, tudo bem. Controle de oleosidade, porque volta a ter variações hormonais absurdas nesse período. Sim. E alguns estímulos cutâneos, novamente, tanto para couro cabeludo quanto para rosto. Né? Esqueci de alguma alteração da fase da lactação? O principal é a queda do cabelo, né? É o que a mulher mais sofre. Eu sempre mantenho também o suplemento alimentar, né? O polivitamínico que a gente usou na gestação. Acho que ajuda um pouquinho, mas é frequente, como você falou. Depois ela vai, né? Uma fase, vai melhorar. Eu falo do ETAG, né? O Estresse ETAG é puerpério. eflúvio... Oi? A Tati colocou aqui, além de todo o cansaço e o estresse do puerpério. Sim, para a mulher eu Sim. acho que Eu falo do ETAG. ETAG pesado. é eflúvio telógeno agudo gravídico, né? A queda do cabelo agudo, não é uma alopécia, é um eflúvio telógeno. Então, para não deixar esse fio cair, a gente faz a ancoragem dele, tá ok? Então, isso existe, existem participativos dedicados a isso, tá ok? Ficam brancos por alteração do estímulo do melanócito que está na base do folículo, Maria da Paz. Então, o folículo ele tem o melanócito também na base e ele que dá a cor do fio, que vai para a camada intermediária do fio, que é a camada medular, que depois vai banhar o fio de pigmento. Existe uma erva japonesa chamada Foti, que você pode usar para evitar que ele fique branco. Não tem nenhuma contraindicação, pelo Preciso menos dessa por erva. enquanto. Mas se você para de tomar, ele volta a ficar branco, tá? Então você pode até tomar, mas eu não gosto de comentar isso em live, porque eu não sei como é que as pessoas vão usar a informação. Mas se alguém tiver alguma dúvida, eu vou explicando caso a caso, porque não é assim tão de uso tão fácil assim, tá? O fio pode ficar quebrado. Enquanto durante a fase da gestação o cabelo fica muito bonito,
soma na caixa d'água. Na fase pós, que é da lactância, ele pode ficar mais quebradiço e mais ressecado. Então, a gente vai ter que entrar com máscara hidratante. Então, a máscara hidratante que eu faço com óleo que é derivado da pena do ganso, né, pra você ter uma ideia. Não precisa buscar no Japão, não. Tem em Atibaia mesmo, fica tranquilo. E a gente tem também, eu cuido bem da haste com hidratação e com óleo de uso diário. Hoje em dia, até com a história do coronavírus, tem uma live minha que eu falo do cuidado diário. Mulherada não precisa ficar lavando o cabelo todo dia. Você pode usar uma solução que eu desenvolvi para borrifar com clorexidina e outras coisas. Então, você cuida do cabelo sem precisar agredir tanto a camada mais externa do fio, que é a camada cuticular, que ela pode abrir e ressecar e quebrar o fio. Então, cuidar da hidratação desse fio. Perfeito. Mais alguma coisa? Eu esqueci. Sono, Acho né, que gente? não. Dormir bem, né? Tem algum problema usar melatonina na fase da lactância? A gente não usa. Não? A gente não usa, porque entra na mesma história, né? Você não pega gestante puérpera, vai lá e vê se vai dar alguma malformação no feto ou no neném. Então, não é usado, a gente não usa. Eu acho que é muito difícil falar de sono numa paciente que tá com, né? Então, assim, é uma Só fase, é uma pergunta. temporário. É Só uma temporário. pergunta. Lebonífero está perguntando se eu estou atendendo. Atendo sim, estou atendendo normalmente. Meu consultório em Atibaia fica atrás da loja da Ering, ali na Lucas, ali na Fórmula da Saúde. Também tem consultório em São Paulo, Mariporã e Bragança. Bragança fica lá no prédio do Carraro, tá bom? Mas depois manda um direct que a gente conversa sobre isso. Estou atendendo normalmente. Uma coisa que eu falo muito na fase da lactância durante a gestação, eu peço sempre para evitar química, desde progressiva a tintura no cabelo. Isso eu peço para evitar, tá ok? Então, é um cuidado que eu acho que é importante reforçar aqui, né? Evitar, eu também peço para evitar um pouco de esmalte na unha, evitar muita química por sobre a unha aí, tá ok? Perfeito. Eu também tenho a questão das unhas artificiais, essas unhas de gel, unha de Cola, né? acrílico. Eu não recomendo, porque a unha vai ter fragilidade, vai deixar cicatriz nesse leito ungueal. Então, cuida um pouco do nenê, faz a sua Hidrata. questão da manicure e tudo, mas evita um pouco essas colas ou essas resinas por sobre a unha. A Tati acabou de Boninha, falar isso, que a Verinha é a secretária lá do consultório, pode marcar com ela assim. A Tati acabou de falar que começa a ter um clareamento, então, como a gente tinha conversado, Isso. geralmente é temporária. Então, é isso aí. Acho que Bom, falamos essa tudo. questão do melasma, só para finalizar, sim, ele vai despigmentar, porque esse pigmento ele forma e ele degrada. Por isso que a gente vai para a praia, a gente bronzeia, depois a gente volta a ganhar bronze de centro cirúrgico. Você vai ter uma melhora, branco de exato. novo, né? Exato. Então ele degrada. A questão que eu sempre reforcei no segundo trimestre é, se o melasma começar a ficar mais evidente, temos que evitar e que tratar. E se você tiver tendência a formar melasma, também a gente vai ter que intervir para que ele não fique entre aspas, uma cicatriz de melasma, para depois ter que resolver. Então, existem diversas estratégias que a gente pode fazer. Exato. Pamela, estamos entrando nos 2 últimos minutos antes do Instagram cortar a gente. Beleza. Pessoal, reforçando, essa live vai ficar no Stories, tá? Por 24 horas. Depois eu vou mandar o link para a Pamela também divulgar, vai ficar no meu canal do YouTube. Vou colocar para vocês aqui de novo como é que vocês me acham lá. Eu faço live todo dia, tá bom, Lê? Amanhã tem uma live legal com o Nelson, que estava aí na nossa live, que é um farmacêutico bacana, sobre peelings e um geralzão, eu falo um geralzão para a mulher. Sexta-feira tem um sobre autoestima na beleza com a doutora Patrícia, psicóloga. Semana que vem também vai ter umas outras lives aí de cuidado de cabelo e tudo mais. E aí tem uma live para marcar com a Pamela aí sobre sexualidade. Né, Pamela? Então, nossa, próximas lives participem. Deixo para você se despedir nesse último minuto. Obrigada, gente. Queria agradecer todo mundo aí que comentou, que participou, todas as amigas, pacientes e tudo mais, amigos, né? Obrigada. Ó, bastante elogio pra gente aí. A Roberta, bastante gente, a Ângela. Bom, gente, no meu perfil tem a agenda da semana, a gente sempre solta antes, geralmente no sábado e domingo, a agenda da semana seguinte. Varia às vezes o horário conforme dia, conforme rotina de consultório, mas só olha lá que fica a agenda à disposição no meu perfil. Pamela, obrigado mais uma vez. Beijo para todo mundo. Obrigada. E, com coração, cuidem-se nessa quarentena.
tá ok? Isso aí. E até a próxima. Tchau, tchau, Marcos. Obrigada. Obrigado você. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.